Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro episódio do Pode Isso. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu já recebi várias vezes lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, @podeissuoficial, podeissuoficial. E a pergunta é: doutor, eu fiz 18 anos, eu ainda recebo pensão? E a resposta, minha gente, para essa pergunta é que sim, você pode manter o recebimento da sua pensão mesmo que você já tenha completado 18 anos. Por quê? Porque quem paga a pensão somente pode parar de pagar quando houver um processo judicial. Esse processo se chama exoneração de alimentos. Ou seja, não é porque você fez 18 anos que automaticamente você deixa de receber a sua pensão. Tá bom? Porque quem paga a pensão porque houve uma determinação judicial, ou seja, quem está pagando está cumprindo o que um juiz determinou. Então, para que essa pessoa possa parar de pagar, ela precisa de uma autorização para deixar de cumprir o que ela está cumprindo, o que o juiz determinou. Você não pode simplesmente parar de pagar, tá certo? Então, enquanto não houver a determinação do juiz, o pagamento não pode parar, tá bom? Mas, em alguns casos, mesmo que o pai, a mãe ou quem paga a pensão deseje parar de pagar, faça a exoneração de alimentos, entre com o processo para a exoneração de alimentos, dificilmente essa pessoa vai conseguir parar de pagar. E quais são esses casos em que é necessário que a pensão continue, tá bom? Geralmente são 3 casos mais simples assim. O primeiro caso é quando o filho possui alguma deficiência que impede ele de trabalhar, dificulta o seu trabalho, tá certo? Por quê? Porque a intenção da pensão é prover o sustento da pessoa. Então, você vai parar de pagar a pensão quando esse filho já for adulto o suficiente para prover o próprio sustento. Só que se esse adulto, esse filho que se tornou um adulto, é uma pessoa com deficiência e essa deficiência impeça ou dificulte o trabalho, como que ele vai conseguir prover o próprio sustento? Nós vivemos numa sociedade capitalista, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro e através do dinheiro e do trabalho a gente obtém o próprio sustento. Então, se esse filho tem uma deficiência que o impede, que o dificulta de trabalhar, ele precisa da pensão. Outra possibilidade que é bem comum, da pensão continuar mesmo após os 18 anos, quando um filho ele está em fase de formação, pode ser em fase de formação escolar, profissionalizante. O mais comum que a gente vê um filho continuar a receber pensão depois dos 18 é quando ele está fazendo uma faculdade, por exemplo. Uma faculdade, um estágio, quer dizer que aquela pessoa está buscando uma melhora na vida, não está sem fazer nada, digamos assim, mas ela ainda não tem condições de trabalhar, de prover o seu próprio sustento, mas ela está caminhando para isso. Mas nesse caminho ela ainda precisa receber essa pensão, esse suporte financeiro. E a outra possibilidade são filhos em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social, mas fique atento, porque não basta dizer, olha, eu sou vulnerável, eu sou pobre, eu estou desempregado e eu preciso continuar recebendo a pensão. A situação de pobreza, de vulnerabilidade social, ela não pode ser proposital, É até engraçado isso, Alguém é pobre de propósito, alguém não tem dinheiro de propósito. Mas, na verdade, esse não proposital quer dizer que você não pode simplesmente ficar parado na sua casa com os pezinhos para o alto e quando chegar lá e falar para o juiz, olha, eu não posso parar de receber pensão porque eu sou pobre, porque eu não trabalho, porque eu não tenho condições, mas você precisa... E aí, o juiz vai olhar para você e falar assim, o que você faz da vida? Você procurou um emprego? Você está tentando estudar? O que você está tentando fazer da sua vida? Você simplesmente aceitou o seu destino e está sentadinho achando que vai receber pensão para sempre só porque não trabalha. Então, é isso que esse não proposital quer dizer, que você precisa demonstrar boa fé. Você precisa demonstrar que, olha, eu estou desempregado, mas não é porque eu não procurei um emprego. Eu não estou estudando, não é porque eu não quero, porque aconteceu alguma coisa alheia à minha vontade, tá certo?
Mas, em geral, os casos mais comuns realmente são quando um filho tem deficiência, né? Os casos em que a pensão continua após os 18, quando o filho tem deficiência, ou quando ele está em alguma fase de formação profissionalizante ou escolar, tá bom? São raros os casos de manutenção da pensão por conta de desemprego, de pobreza ou de vulnerabilidade social, só se for realmente alguma coisa muito extrema. E comentando sobre a exoneração de alimentos, né? Como eu falei no começo, quem deseja parar de pagar a pensão só pode fazer isso quando entrar com um processo na justiça, tá? Você não pode fazer isso sozinho, você precisa de um advogado. Você vai buscar um advogado e vai dizer: olha, meu filho fez 18 anos, ele já possui condições de prover o próprio sustento, portanto, eu desejo parar de pagar a pensão, né? Eu quero ser exonerado do dever de pagar a pensão, né? Então, representado por um advogado, quem paga a pensão vai entrar com esse processo de exoneração de alimentos e vai precisar provar que o filho não precisa mais receber esse valor, né, que é pago. Ou seja, ele já trabalha, já tem a própria família, já consegue prover o seu próprio sustento e o valor da pensão não faz mais diferença na vida dessa pessoa, tá certo? E o pagamento da pensão só acaba com a determinação do juiz, tá certo? Não se pode simplesmente parar de pagar a pensão porque o filho fez 18 anos. Mesmo que o filho já tenha feito 18 anos, trabalhe, possua condições, não se pode parar de pagar enquanto não tiver uma determinação de um juiz, porque você vai ser considerado devedor de pensão e todo mundo sabe que quem deve pensão pode sim ser preso por conta de dívida civil, tá? Agora, uma outra forma de resolver isso, né? Se vocês tiverem uma boa relação, é chegar, conversar e amigavelmente: olha, filho, olha, pai, já trabalho, já tenho condições de manter o meu sustento, já tenho minha família, não preciso mais da pensão. E aí vocês amigavelmente vão fazer um acordo, né? Vão buscar um advogado, vão fazer um acordo, tanto o pai quanto o filho. Tô dizendo pai porque na maioria quem paga a pensão é o pai, mas pode ser a mãe, os avós, a pessoa que paga a pensão e este menor, que agora já é maior, né? Vão lá, assinam que estão em pleno acordo com o fim da pensão. Esse acordo vai ser levado por um advogado até o juiz, o advogado vai apresentar esse acordo para o juiz vai olhar, vai verificar se realmente esse filho já tem condições de se sustentar, se ele realmente trabalha e tudo mais, e esse juiz vai assinar esse acordo, e com a assinatura desse acordo, o pai poderá parar de pagar pensão. Essa frase é quase Meu Deus, minha cabeça tá péssima. A gente começa a engatar e fala de um assunto e aí a cabeça não vai pro mundo da lua. Mas enfim, quase um trava-língua, parar de pagar pensão. Então, você pode parar de pagar pensão nessas duas hipóteses, com a decisão judicial ou com um acordo, né, feito entre as duas partes, assinado pelo juiz. De todo modo, né, das duas maneiras, como vocês podem perceber, é a chancela de um juiz, é a assinatura de um juiz que autoriza que essa pensão acabe. Sem isso, ela não pode acabar, tá bom? Foi muito bom falar com vocês, essa foi a minha primeira experiência, então você vai lá no Instagram, deixa seu comentário, dá dicas de tema. Eu tô sempre lá respondendo várias perguntas, não só essa, como muitas outras. Então, vamos lá, vamos interagir e me deem dicas, tá bom? Me falem aí como é que ficou o som, se você conseguiu entender tudo o que eu falo. Para quem não sabe, eu sou de uma cidade não muito do interior, mas eu sou do interior de São Paulo. Então, se você teve alguma dificuldade aí para entender meu sotaque, alguma palavra, me dá um toque que eu vou buscando melhorar, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer ter você aqui por esses minutinhos e qualquer dúvida manda lá, que lá no meu Instagram é um campo aberto pra gente conversar sempre. Um beijo, uma boa semana e até o próximo episódio.